Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero agradecer a todos por mais uma leitura da Palavra de Deus, que hoje se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, com o seguinte tema: Identifique-se com Cristo. Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus queridos irmãos, o que significa identificar-se com Cristo? Quero me identificar pessoalmente com Ele. Você sabe o que é isso? Este versículo enfatiza a centralidade de Cristo na vida dos cristãos. O apóstolo Paulo está falando sobre a sua própria experiência pessoal, na qual ele foi crucificado com Cristo. Isto significa que sua antiga natureza, suas ambições egoístas e pecaminosas foram crucificados com Cristo e já não tem mais poder sobre ele. Em vez disto, Cristo vive nele. Para fazer isso, deve haver uma conexão legítima. Hoje, Jesus, pelo seu Espírito Santo, nos chama dizendo: identifique-se comigo. Por isso que esse versículo de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dá a resposta de que realmente significa identificar-se com Cristo Jesus. Quando você se identifica com Jesus, o velho você morre. A realidade da Escritura é que, na verdade, somos nascidos do pecado. Essa é uma condição de todos nós herdamos ao nascer. Isso é o que a Bíblia descreve como o velho. Foi esta natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva, como o pecado foi passado para todos nós. Mas Jesus é o único que é real e totalmente bom. Ele era isento, protegido dessa natureza pecaminosa em sua concepção e nascimento. Ele morreu como um sacrifício no lugar de todos os pecados do mundo. E quando uma pessoa confia pessoalmente naquele sacrifício pela fé, aquele velho interior, aquela velha natureza pecaminosa morre. E é por isso que o apóstolo Paulo olha para trás e diz: estou crucificado com Cristo. A palavra de Deus diz: isso é o que acontece quando você e eu, espiritualmente, quando você foi salvo pela fé em Jesus. Aquele velho você foi condenado à morte. É o único caminho que alguém pode se identificar com Jesus, para que aquele velho eu seja abandonado para morrer. O tempo verbal perfeito em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. O resultado é que você foi liberto das algemas do pecado. Você não é mais escravizado a ele. Romanos 6, no capítulo 5 e versículo 5 e 6. Eu não vivo mais. Isto significa que não estou dependendo das minhas realizações. Ou seja, também isso significa que não estou cumprindo minhas agendas, mas a de Cristo. Cristo vive em mim. O que isto quer dizer? Cristo vive em mim. Ou seja, a partir deste momento,
Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Ele é o meu Salvador, fornece o poder. Quando você se identifica com Jesus, isto demonstra um novo nascimento. Uma substituição legítima é feita, fora com o velho e com o novo. Após sua crucificação, Jesus não permaneceu na morte física. Ele ressuscitou com a vida nova. E é esse poder de ressurreição que traz a vida a mim e a você, irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: E vós estáis mortos nos delitos e pecados, em que outrora caminhou. É por essa razão que o próprio Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, no capítulo 3, versículo 3. Isso indica um recomeço completo e total. Já ouvi muitas pessoas dizerem: sempre acreditei em Deus. Isso é legal, mas você nem sempre nasceu de novo. Às vezes chega um ponto em que acreditar em Deus precisa se tornar algo pessoal e real. De facto, em sua mente para uma realidade viva em sua vida. Você realmente precisa identificar-se pessoalmente com Ele pela fé. É aí que começa a vida eterna. Esta é a vida eterna que começa nessa vida terrena e continua em nossa vida celestial. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que é um texto muito conhecido, a palavra de Deus diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Como essa vida é possível? Qual é a sua origem? Como isso continua? Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, temos a resposta. Quando você se identifica com Jesus, Jesus vive em você. Ele realmente habita em você. E é por isso, queridos irmãos e queridos amigos, que muitos usam a frase: pede a Jesus para entrar no meu coração. Não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. O apóstolo Paulo explica que a vida que ele agora vive no corpo, ele vive pela fé no Filho de Deus. Ou seja, sua nova natureza é sustentada pela fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo que a vida cristã não é uma questão de seguir regras ou fazer boas obras para ganhar a salvação. É sobre ter fé viva em Jesus Cristo e permitir que Ele transforme a sua vida. Não são as nossas próprias boas obras ou atividade religiosa que nos trazem suas vidas. Ainda no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, a palavra diz: Sabemos que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei. A lei e a religião só trazem vazio e morte. Mas o relacionamento com Jesus traz sua vida real para dentro de nós, a existência, e muda uma pessoa para sempre. Podemos ver, queridos irmãos e queridos amigos, nem sempre agir assim, porque o melhor de nós falha e cai em pecado. Mas Ele habita em nós. E Ele vive em nós,
1 de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você não é o seu próprio, pois você foi comprado por um preço, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, glorifica Deus em seu corpo. Assim como está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que nós estamos analisando. Meus queridos irmãos e queridos amigos, para terminar, eu quero agradecer desde já a todos os irmãos e queridos amigos, mas podemos ver, este é o propósito da vida, ser um ser vivo de Jesus. Ele nos amou e se entregou por nós. É a nossa resposta agora amá-lo e nos entregar por ele. Essa é a nossa missão, conectar, crescer e servir. Quando uma pessoa é salva, há regozijo na presença dos anjos no céu. E quando uma pessoa é batizada e se identificar publicamente com Jesus, há regozijo na igreja. É uma etapa esperada do discipulado, que é a nossa jornada de viver para Jesus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e versículo 19 e 20, que diz: Ide, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e queridos amigos, abracemos essa causa de ir e fazer discípulos a todas as nações. Entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que não possamos viver debaixo da maldição do nosso pecado, mas sim podemos ter o nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa vos abençoar e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Pai esteja sempre com vocês. Que Deus vos abençoe. Amém.